Olá, aqui é o Daniel Dinslaken, fundador do Com Cerveja, autor do Manual do Cervejeiro Caseiro e criador do programa Eu Cervejeiro. E nessa aula aqui eu vou te contar como que eu quase desisti de fazer cerveja e como você vai poder aproveitar isso para fazer a sua primeira cerveja. Eu preparei uma apresentação aqui no computador, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder seguir junto, tá bom? Então vamos lá. Como fazer a sua primeira cerveja? Eu quero te mostrar aqui nessa aula o que você precisa saber para fazer a sua primeira cerveja. Você vai aprender o básico, aquilo que todo cervejeiro de sucesso hoje teve que aprender quando começou, gastando horas e mais horas de estudos e passando bastante trabalho. E a boa notícia para você é que eu vou simplificar bastante o processo aqui, para te dar um passo a passo e um direcionamento do que fazer depois dessa aula. Então você vai poder atingir os mesmos resultados de uma forma muito mais simples e rápida. Mas vamos lá, direto ao assunto, o que a gente vai ver nessa aula? Como levei minha cerveja do ralo ao boss. Ou seja, você vai ver um pouco do caminho percorrido aí do fracasso total na produção de cerveja até o prêmio máximo de um concurso. 5 passos para fazer a sua primeira cerveja. Para fazer cerveja, você vai precisar aí de 5 coisas. Vamos ver o que são cada uma delas. A quinta eu vou detalhar um pouco aqui e você vai entender como que se faz cerveja efetivamente. Por que cursos presenciais de uma braçagem não funcionam? Você provavelmente já ouviu falar, ou até já fez algum curso desses, e eu vou explicar para você por que não consegue aí sair fazendo cerveja depois de participar de um curso desses. E também, para a gente fechar, a forma mais rápida e segura de fazer a sua primeira cerveja. Eu vou explicar um pouco do meu método de ensino voltado para quem está querendo começar a fazer a sua própria cerveja em casa. E ainda vou oferecer uma excelente oportunidade no final, ok? Então vamos lá, do ralo ao boss. Para quem não sabe, boss é a sigla de Best of Show, ou seja, o melhor do show. Num concurso cervejeiro, as melhores cervejas, de diferentes categorias, vão para uma rodada final, o boss. E ali são escolhidas as 3 melhores do concurso. E ralo é ralo mesmo, de pia, tá? E essas 2 fotos resumem a minha história como cervejeiro caseiro. Na esquerda aqui, a minha segunda cerveja, que contaminou e eu joguei a leva toda literalmente pelo ralo. E à direita, o prêmio que recebi do concurso catarinense. Melhor cerveja, uma Catarina Sour de goiaba. Para quem não me conhece, eu vou contar rapidinho aqui quem sou eu e como que eu cheguei até aqui. Eu sou formado em Biologia, com mestrado em Ecologia e atuo como perito da Justiça Federal aqui em Florianópolis. Sou cervejeiro caseiro também, obviamente. Sou o fundador do Com Cerveja, uma plataforma online de conteúdo sobre cerveja artesanal. Tudo começou lá em 2014, com a criação de um congresso online, na verdade o maior congresso online sobre cerveja já realizado no mundo, com mais de 11 mil pessoas inscritas, distribuídas aí pelos 5 continentes. Também criei o blog Com Cerveja, com publicação semanal de artigos sobre o processo de produção. Escrevi o Manual do Cervejeiro Caseiro, com mais de 7 mil downloads em menos de 10 dias do seu lançamento. Estou revisando ele agora para lançar a 2ª edição. No nosso canal do YouTube eu passei 1 ano postando vídeos diários, respondendo dúvidas dos meus seguidores. Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu, hoje já são mais de 1,5 milhão de visualizações lá no canal. E eu tenho alguns treinamentos online também. O programa É o Cervejeiro, o nosso curso avançado, e o Cervejeiro Express, voltado para quem quer começar a fazer cerveja, vou falar um pouco mais dele no final da aula, e um curso para aprender a usar o Beersmith. Ao todo já são mais de 1.000 alunos participando dos meus treinamentos. Bom, minha primeira abraçagem foi uma Witbier. Depois de ter comprado um kit com os equipamentos básicos para abraçagem de 10 litros, comprado não, na verdade eu ganhei da minha esposa, eu passei ali uns 2, 3 dias estudando e pesquisando na internet até ter confiança para abraçar pela primeira vez. Montei a receita e fui preparar. Bati muita cabeça, milhares de dúvidas, olhando o vídeo no YouTube enquanto preparava, mas enfim, terminei a abraçagem e coloquei para fermentar. Aparentemente, tudo certo. Aquela expectativa enquanto fermentava. E quando fui provar, meu Deus, que cerveja horrível, absolutamente intragável a cerveja. Mas tudo bem, continuei, estudei mais um pouco, comprei um livro que ilustrava o processo ali para me ajudar e lá fui eu para mais uma abraçagem, uma IPA. E dessa vez as coisas se encaminharam mais de boa. Senti que agora eu ia conseguir fazer uma cerveja legal. Mas durante a fermentação, senti um cheiro azedo ali saindo do balde, fui abrir para dar uma olhada e bum, contaminação. Então se a primeira cerveja estava intragável, essa agora ia literalmente pelo ralo, como a foto que eu mostrei para vocês antes.
Só deu tempo de tirar a foto mesmo para lembrar dela. Então eu vou te confessar que bateu aquele sentimento de que fazer cerveja não era para mim. Que o negócio era beber e deu. Afinal, eu já tinha gastado mais de R$1.000, somando aí equipamentos e os ingredientes para as 2 braçagens, e eu ainda não tinha conseguido fazer uma cerveja decente. E foi ali, naquele momento, que mudou completamente o rumo da minha vida. Foi o ponto da virada. Eu pensei, se tem tanta gente por aí fazendo cerveja, e cerveja boa, por que eu não posso fazer também? Será que eles têm algum dom especial? Será que fazer cerveja é para poucos? E a resposta, quase óbvia, né? Claro que não. Não tinha porque eu não consegui. Mas eu estava fazendo alguma coisa errada e tinha que mudar. A primeira coisa que mudei foi a forma de pensar. Eu que sempre fui um autodidata, eu percebi que sozinho ali não ia dar certo. Eu precisava de ajuda. Não queria ficar mais errando e jogando cerveja, tempo e dinheiro fora tentando acertar. Desse dia em diante, eu investi um bom dinheiro em bibliografia e cursos também. Em menos de 6 meses aí eu sei que eu já tinha gastado mais de R$5.000. Eu treinei bastante, fiz várias braçagens, claro, e a cada uma o resultado ia ficando melhor. Para resumir a história aqui, quando eu participei do meu primeiro concurso cervejeiro, os juízes avaliaram ela como excelente. Notas 37, 38 e 40. Foram 3 juízes. Quem aqui conhece um pouco sobre o BJCP sabe do que eu estou falando. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Tudo bem, minha cerveja não foi a campeã do concurso, mas caramba, fiquei muito feliz. Ainda mais com o feedback, foi exatamente o que eu tinha percebido, que precisava de um pouco mais de lúpulo no dry hopping. Era uma Brown IPA. Mas enfim, ela estava excelente, sem nenhuma falha. E isso foi um marco para mim, né, dentro desse processo. Nesse período eu também mudei radicalmente a minha vida profissional. Eu resolvi largar o emprego que eu tinha numa empresa de consultoria ambiental e viver de cerveja. Também não vou contar essa história toda aqui em detalhes, que ia demorar um pouquinho, mas quem quiser saber um pouco mais como que foi essa virada, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu conto todos os detalhes, inclusive como que foi a história do acidente lá na BR. Então se quiser assistir, só clicar lá no YouTube, digita Com Cerveja, Como Tudo Começou, é o vídeo 130 da série de 365. Ok? Mas continuando aqui. Então, beleza, continuei estudando, praticando, agora produzindo cada vez mais conteúdo para postar nas nossas redes sociais e principalmente, claro, para entregar para os meus alunos dentro dos meus programas. E finalmente eu tenho o gostinho de fazer uma cerveja campeã. Na verdade, 2 prêmios. A Catarina Sour com goiaba levou o primeiro lugar no concurso do Slow Brew 2017, vindo a ser a cerveja oficial do evento, e levou também o Boss, Best of Show, no concurso da Serva Catarinense, em 2017 também. E o engraçado é que essa cerveja não foi nem feita para nenhum dos 2 concursos. Na verdade, eu fiz ela para levar para os meus alunos do programa O Cervejeiro no nosso encontro anual aqui em Floripa. Acabou que saiu esses 2 concursos e eu enviei as amostras. E foi assim que eu fui do ralo ao boss. Os 3 fatores que eu vejo aí que fizeram a diferença para mim foi ter estudado muito, ter treinado bastante, apesar de eu ter feito bem menos braçagens do que eu gostaria até hoje, e o contato direto com outros cervejeiros. Mas resumindo, nesse processo de aprendizado, eu descobri o que funciona e o que não funciona, quais os pontos críticos no processo e como ter total controle sobre ele, e assim preparar uma cerveja de excelência. O melhor disso tudo é que descobri que não é complicado e funciona para qualquer um. Funcionou para mim e vai funcionar para você também. Mas deixa eu falar de você, de como você vai fazer a sua primeira cerveja. O que realmente você precisa para começar. Eu costumo dizer que são 5 passos para começar a produzir. Primeiro, vontade de começar. Tenho certeza que esse requisito você já atende, do contrário não estaria comigo agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar para te reconhecer por isso. O fato de você estar aqui em busca de conhecimento, para começar do jeito certo, já te separa da grande maioria daqueles que se dizem apaixonados por cerveja, mas que nunca vão saber qual é a sensação de beber a cerveja que você mesmo produziu. Então, parabéns! Mas além da vontade, você vai precisar também dos equipamentos básicos para a produção. Panela, fogareira, baldes, balança, termômetro, entre outros. A grande questão aqui é saber quais equipamentos são indispensáveis para você conseguir fazer a sua primeira cerveja. Para facilitar esse processo que eu criei o checklist de equipamentos. Você até já deve ter recebido ele, provavelmente. Ele vai te ajudar muito na hora de escolher os seus equipamentos e serve até de base para você fazer orçamentos e escolher onde comprar e o que comprar exatamente, certo?
você também vai precisar de uma receita para começar. O jeito mais fácil é pegar uma receita pronta, tá? Existem vários livros com receitas, poucos em português, mas você também encontra receitas aí na internet, em fóruns de discussão, em aplicativos utilizados para o gerenciamento de receitas, aí, como o Beesmith, por exemplo. Dentro do programa Eu Cervejeiro, por exemplo, que é o nosso treinamento avançado, eu ensino, depois de a gente passar por todo o processo de entender equipamentos, entender ingredientes, entender como funciona o processo de produção, eu mostro como que é o processo criativo, para você conseguir, a partir do seu conhecimento, criar as suas próprias receitas. Mas para quem vai começar, para fazer a primeira vez aí, o melhor caminho é ter uma receita pronta. Então ter essa receita é o ponto para começar, um dos nossos 5 passos, ok? O 4º passo, ter os ingredientes necessários para preparar a sua receita. Então depois que você tem a receita em mãos, você vai numa loja especializada ou vai fazer uma encomenda pela internet e você tem os seus ingredientes para poder fazer, tá? Então você está com vontade, você já tem os equipamentos, você está com a receita na mão, já chegaram os ingredientes e agora, por último, você precisa saber exatamente o que fazer. Precisa entender como que funciona o processo, quais as etapas que envolvem, o que fazer em cada uma delas e como fazer cada uma delas. Resumindo, para fazer cerveja você precisa de equipamentos, uma receita e ingredientes. E claro, saber o que fazer e como fazer. Mas você também precisa estar comprometido em entender o processo para fazer bem feito. Porque o que adianta você investir em equipamentos, ingredientes para sua produção e não saber o que fazer com eles? Como aconteceu comigo lá no começo. Se arriscar em produzir a sua primeira cerveja sem saber exatamente o caminho a seguir e correr o risco de acabar tendo que jogar literalmente pelo ralo. Foi o que aconteceu comigo mesmo. Então deixa eu aprofundar um pouquinho aqui esse item 5, como fazer cerveja. A gente vai ver aqui o passo a passo, claro que de uma forma resumida, para você ter uma primeira noção do processo. O processo começa com a malteação, que consiste na transformação do grão em malte. Então a gente segue para a abraçagem, etapa onde preparamos o mosto. Na sequência, as leveduras são inoculadas para transformar o mosto em cerveja, durante o processo de fermentação. E depois maturação na sequência. E finalizamos com o envase, que é a preparação da cerveja para o consumo. Deixa eu ilustrar aqui para vocês para ficar mais didático. A gente tem aqui um esquema com a sequência do processo de produção. Consideremos aqui que a cevada já foi malteada, tá? No primeiro passo. Então a gente tem o malte, que é moído, enquanto aquecemos a nossa água na panela de braçagem para iniciar a mosturação. Quando a água atinge a temperatura desejada, arriamos o malte moído e controlamos tempo e temperatura até terminar essa etapa. Ao final, realizamos a etapa de clarificação, que não está ilustrada aqui, mas eu já vou explicar na sequência. Seguimos transferindo o mosto, a parte líquida apenas, para a panela de fervura e a gente faz então a lavagem do bagaço, arrastando o restante dos açúcares com a água para a panela de fervura também. Então fervemos o mosto, adicionamos o lúpulo nessa etapa. Ao final precisa resfriar esse mosto para a gente poder inocular o fermento e iniciar o processo de fermentação. Na sequência, a maturação, depois envase e finalmente é hora de degustar. Então falando um pouco de cada uma dessas etapas agora. Primeira, malteação. Como a gente já viu, a função da malteação é transformar os grãos, de cevada principalmente, em malte. Para se obter o malte, os grãos de cevada são umedecidos e aquecidos. Então isso faz com que ative o processo de germinação. Na sequência, esse malte é seco, com ar quente, para parar o processo de germinação. Para resumir aqui, então, diferentes temperaturas e tempos de exposição a esse processo de secamento vão resultar em diferentes tipos de maltes. Claro que nós, cervejeiros caseiros, não vamos precisar fazer isso. O malte que a gente compra já passou por todo esse processo. Então a gente pode passar direto para a etapa onde a gente trabalha de verdade, que é a abraçagem. Então na abraçagem é a hora de a gente preparar o mosto. E eu posso dividir essa etapa em 7, na verdade. Então que é moagem, mosturação, clarificação, como eu falei antes, não está ilustrada nessa figura, lavagem, fervura, whirlpool, também não está aqui, mas eu já explico, e resfriamento. Tá? Então essas 7 etapas que a gente vai passar por cada uma delas agora, que seria o nosso processo de preparo do mosto. Então, a partir do malte que a gente recebe da maltaria, a gente trabalha esse mosto para poder botar ele para fermentar. Tá? Então, vamos lá. Moagem. A função da moagem é expor o endosperma do malte. Basicamente, podemos utilizar 2 tipos de moedor. De discos, esse aí da foto,
Você encontra em lojas especializadas, em produtos para cerveja mesmo, ou também em agropecuárias, como um moedor de grãos. E também um moedor de rolos. Qual que é o melhor? O de rolo. Qual que é mais barato? O de discos. Então aí depende de cada um, mas os dois funcionam. Muito comum os cervejeiros começarem com o de discos, depois passam para o de rolo, dependendo da sua condição financeira. Se tiver condições, começar com o de rolo já é a melhor opção, certo? No meu aqui, eu acoplei uma parafusadeira no lugar da manivela para facilitar o processo de moagem. Então, mas se quiser, não tem problema nenhum, você pode aproveitar para fazer um exercício aí e deixar na manivela mesmo, certo? Tem 2 pontos que devem ser levados em consideração aqui. Primeiro, não é legal guardar o malte moído por muito tempo por causa da oxidação. Um conteúdo um pouquinho avançado, mas só para saber isso, para quem vai começar. O ideal é moer aí no dia da abraçagem, um dia antes no máximo. Então, por exemplo, não comprem pela internet malte moído, que já vem moído, né? Aí, o ideal é moer ou num dia antes, para no dia da abraçagem não precisar passar por esse problema aí de passar, ter que moer e não sabe exatamente como é que é, ou moe quando for começar a abraçagem, certo? E o outro ponto é que existe uma moagem ideal, que é quando você consegue partir o malte, expondo os grãos, mas mantém as cascas inteiras, porque depois elas vão funcionar como filtro durante a clarificação. Já vou explicar isso. Quando você estiver moendo, fique atento aí para ajustar o moedor, de modo que você não fique nem com muito grãos inteiros, fechados, nem com muito pó. Tá? É comum, principalmente no de rolos, quando está tudo direitinho, você achar que os grãos não estão moídos, porque ele moe, ele quebra o endosperma e passa o endosperma para fora e a casca fica inteirinha. E isso é o que é interessante. Tá? Quando começa a ter muito farelo, muito pó e cascas às vezes quebradas também, às vezes tem gente que pergunta, Daniel, posso usar o liquidificador? Não, você vai triturar as cascas e depois não vai conseguir fazer a clarificação. Certo? Então, mosturação. Agora que você já está com o seu malte moído, vai aquecer a água na panela de mostura até a temperatura desejada e arriar o malte. Arriar o malte é colocar o malte dentro da água. Tá? Então, começou aí a nossa mosturação. Nessa etapa, ocorre a ativação das enzimas, que irão basicamente quebrar proteínas de alto peso molecular em proteínas menores e também converter o amido em açúcares menores, que são fermentáveis. Isso porque as leveduras não conseguem realizar a fermentação a partir de açúcares complexos, como o amido, que são açúcares maiores, né? Então a gente precisa dessa ajuda aí dessas enzimas que vão quebrar o amido em moléculas menores. Eu não sei se ficou claro para você, mas essas enzimas que eu estou falando aqui, elas já estão no malte, tá? Ou elas já vinham desde da cevada mesmo, ou elas foram produzidas dentro do processo de malteação. Aquela ativação que ocorre dentro da malteação faz com que as enzimas estejam ali dentro do grão. Tá? A nossa função é só preparar o ambiente para elas, ajustando, sobretudo, a temperatura. Que na verdade precisa de temperatura, pH também, mas eu não vou falar disso, e umidade. Tá? Então a gente está botando em água, a umidade está ok, a gente ajusta a faixa de temperatura e aí a mosturação ocorre da melhor forma. Ok? Clarificação ou recirculação. Nesse caso, o nome já diz qual que é a função dessa etapa. Quando você moeu o malte, mesmo que tenha moído direitinho, ficou aquele pó, certo? Então, isso vai ficar em suspensão no mosto e acaba deixando esse mosto com uma certa turbidez. E esses sólidos não são desejáveis na etapa de fervura. Por isso, a gente filtra o mosto através da cama de grãos. Como que faz? Quando terminar a mostura, você vai começar a retirar o mosto pela torneira da panela e despejar novamente por cima. Igual que eu estou fazendo aqui nessa foto. A escumadeira serve para o líquido não criar caminhos preferenciais nessa cama de grãos, para ele descer de uma forma uniforme. Tá bom? Você vai repetir esse processo, retirar embaixo, despejar em cima, retirar embaixo, despejar em cima, retirar embaixo, despejar em cima, até perceber a clarificação do mosto. Uma sacada legal aqui é você separar um copinho com a primeira, segunda tirada ali, e quando tiver concluída, você separa outro, para ver a diferença. Você vai ver que fica bem mais cristalino aquele nosso mosto. E o ideal aqui é você passar todo o volume de mosto pelo menos uma vez pela cama de grãos. Tá? Ou seja, se você utilizou 20 litros de água para abraçagem e tem uma jarra de 2 litros, você repete pelo menos 10 vezes. Beleza? Aqui, na verdade, não tem um número ideal, não tem o tempo ideal, é até o mosto estar clarificado. Algumas camas de grãos vão clarificar melhor, outras pior. Mas claro, como a gente está fazendo a primeira vez, não tem noção, talvez você não saiba o que é um mosto clarificado, o que é um mosto muito turvo, não tem essa percepção ainda,
Uma dica que seria pelo menos isso, pelo menos filtrar, passar uma vez todo o volume de água que você tem na panela de mostura. Tá? Uma alternativa para isso é você utilizar uma bomba de recirculação. E o que ela faz? Ela faz a mesma coisa, mas de forma automática durante o processo de mosturação. Então, quando termina, você desliga e transfere para a panela de fervura. Ela vai fazer o que você está fazendo aqui, pegando por baixo e despejando por cima, pegando por baixo e despejando por cima. Mas passa pela bomba e é automático, você não precisa fazer esse trabalho manualmente. Lavagem ou sparge. Então, quando você termina a recirculação, você começa a liberar o mosto líquido para a panela de fervura e vai deixar os grãos para trás, na nossa panela de mostura. Esse mosto que você transfere para a panela de fervura segue com uma alta concentração de açúcares, que a gente chama isso de mosto primário. Primeiro mosto que passa da panela de mostura para a panela de fervura. Só que ainda ficou muito açúcar retido lá na cama de grãos. Então, nesse processo de filtração que a gente fez ali, na recirculação, ficou muita água, mosto, com açúcares, que são os açúcares que nos interessam no processo de fermentação, que estão ali retidos nos grãos, na cama de grãos que a gente chama. Então, para você ter um volume maior de mosto fervendo, ou seja, ter uma maior eficiência no processo, você pode despejar mais uma quantidade de água sobre essa cama de grãos. Essa água vai passar sobre esse filtro natural aí, que é a cama de grãos, e carrear esse açúcar passando lá para a panela de fervura. Então, olha aqui nessa figura. Você vai ver a panela de fervura aqui embaixo, a de mostura com os grãos aqui no meio, e aqui em cima pode ser uma terceira panela, que é o mais comum, ou utilizar o seu galão de fermentação, por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui, no caso de você só ter duas panelas. Só um detalhe, essa água aqui também está aquecida, tá? Temperatura de mash out, assunto, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas você está passando essa água, então o primeiro mosto com uma alta concentração, o segundo mosto é água, na verdade, arrastando esses açúcares com uma concentração mais baixa, a soma dos dois, dividido por 2, vamos dizer assim, você atinge o volume que você previu na sua receita e a quantidade também, né, de açúcares, ou seja, a densidade do mosto. Bom, agora a gente passa para a fervura. Nessa etapa não tem mistério, é só deixar o fogo ligado e esperar começar a ferver. Depois de começar a ferver, você vai deixar pelo menos 1 hora fervendo, isso de acordo com a receita. E para que serve a fervura? Para esterilizar o mosto, eliminando os micro-organismos, para evaporar substâncias indesejáveis que irão resultar em sabores e aromas desagradáveis na cerveja depois de pronta. Nessa etapa você também adiciona os lúpulos. A dica aqui, fervura sempre tensa e a panela sempre aberta, tá? Mas cuidado para não deixar aí o mosto transbordar. Com relação à adição de lúpulos, por exemplo, quando vocês tiverem uma receita em mãos, é muito comum vocês verem assim, adição de lúpulos, lúpulo tal, 60 minutos, lúpulo tal, 30 minutos, lúpulo tal, 0 minutos. O que significa isso? O minutos que aparece geralmente numa receita é quanto tempo esse lúpulo fica na fervura, certo? Então, por exemplo, se você tem um lúpulo que vai ficar, que está lá, lúpulo tal, 60 minutos, significa que ele vai ficar 60 minutos fervendo. Você adiciona ele e vai ficar com a panela ligada fervendo por mais 60 minutos. 20 minutos, o que é isso? Ele vai ficar 20 minutos fervendo. Então, numa fervura aí de 60 minutos, depois de 40 minutos, você adiciona o lúpulo de 20 minutos e ele fica mais 20 minutos fervendo. Lúpulo 0 minutos, por exemplo, é comum acontecer. O que é 0 minutos? Desligou o fogo, adiciona o lúpulo, certo? E quando a gente desliga o fogo, a gente entra nessa etapa que é o Whirlpool. O que é esse tal de Whirlpool? Nesse mosto fervido tem bastante sólidos em suspensão. Os resíduos do lúpulo estão ali, proteínas coaguladas também e mais algumas substâncias, beleza? Nós não queremos levar isso para o fermentador. Então o que a gente faz? Um redemoinho, você pega a sua pá cervejeira e fica fazendo movimentos circulares por alguns minutos. Depois deixa descansar aí por mais uns 15, 20 minutos pelo menos, até acalmar bem. Nessa foto aqui eu estou usando a minha parafusadeira de novo, com uma adaptação que eu fiz para gerar esse redemoinho. Então feito isso, e esperando os 15, 20 minutos ali, por conta da força centrípeta, os sólidos vão se acumular no fundo e no meio da panela. Para quem não sabe, esse amontoado de partículas que se deposita no fundo, a gente chama de trub. Feito isso, precisamos resfriar esse mosto para poder inocular as leveduras. Do contrário, elas morreriam em contato com esse líquido quente. A temperatura alvo, de acordo com o tipo de levedura que você vai utilizar, vai variar. Para ale, recomenda-se atingir 20 graus antes de inocular, mas se chegar aí a 24 já está valendo.
Às vezes pode ser um pouco difícil diminuir mais que isso, depende muito do método e dos equipamentos que você vai utilizar para resfriar o mosto. Se for fazer uma lager, aí a temperatura já é menor, 15 graus, beleza? Mas para quem vai fazer a primeira cerveja, também aqui já fica uma dica, não tente começar com uma lager, que é mais complicado, é mais difícil de fazer uma boa cerveja. Então eu parto do princípio aqui que a primeira cerveja você vai fazer uma ale, então é um pouco mais tranquilo acertar esse processo de resfriamento. Mas como que você vai resfriar? Você vai utilizar um chiller. Esse chiller pode ser de imersão, de contrafluxo ou de placas. Aí também vai do gosto e do bolso de cada um. Se você estiver fazendo uma leva pequena, de 10 litros, por exemplo, você consegue até resfriar com uma bacia com água e gelo, por exemplo, e pegar a panela e botar dentro dessa bacia. Ou, dependendo do tamanho da sua pia, você consegue fazer isso também. E aí, a gente conclui a preparação do mosto e podemos passar para a próxima etapa, fermentação. Agora a gente vai inocular as leveduras para transformar esse mosto doce em cerveja. As leveduras irão converter esses açúcares fermentáveis, resumindo, em álcool e gás carbônico. Tem outros subprodutos também, mas o que interessa aqui, que a gente vai pegar bem, é álcool e gás carbônico, certo? Muita gente negligencia a etapa de fermentação. Acha que é só largar o fermento no mosto e esperar uma semana. Experimenta uma cerveja de um cervejeiro que faz assim e me conta o que você achou. É claro que não é assim tão simples. Eu cito 5 fatores-chave para uma boa fermentação. Entender cada um e saber o que e como fazer é assunto para o curso inteiro, avançado até. Mas eu vou listar aqui os 5 para você ter uma ideia já ficar com isso na cabeça para saber onde que a gente tem que chegar, tá bom? Mas lembre-se, fazer cerveja é como se fosse uma maratona, tá? Não uma corrida de 100 metros. Você não tem que saber tudo de cara, então tem que ir com calma, tudo no seu tempo. Mas deixa eu aqui só ilustrar para você ver quais são esses fatores, tá bom? Primeiro, controle de temperatura. É saber qual o perfil ideal de temperatura de cada cepa de levedura e manter esse perfil, para que as leveduras atuem com a sua máxima eficiência. 2. Oxigenação do mosto. É fundamental a disponibilização de oxigênio para a fase de preparação das leveduras antes de dar início ao processo de fermentação alcoólica. Então, antes de elas começarem a fermentar o mosto, elas passam por um processo de multiplicação celular. Para isso, precisa de oxigênio. Então, a gente precisa oxigenar o mosto. Terceiro, nutrientes para as leveduras. Alguns nutrientes são fundamentais para uma boa fermentação e talvez seja preciso adicioná-los. Aqui eu estou falando basicamente de cervejas high gravity, tá? Cervejas com OG, que teor alcoólico mais alto. Normalmente, as cervejas mais comuns, regulares, que provavelmente eu sugiro que você comece a fazer, não vai precisar se preocupar com adição de nutrientes por enquanto. Taxa de inóculo adequada. Isso aqui é muito importante. É a quantidade de fermento a ser adicionado ao mosto. O cálculo leva em conta o volume e a densidade do mosto e também a viabilidade das leveduras. Então, grande parte dos defeitos que a gente percebe em cervejas de caseiros são fruto de uma baixa taxa de inóculo. Ou seja, você coloca menos levedura do que seria necessário. Elas ficam trabalhando duro ali, sofrendo, e esse estresse que as leveduras passam durante o processo vai aparecer no gosto final da cerveja. E aí que a gente vê o que a gente chama, não vou entrar em detalhes aqui, mas de off flavors, tá bom? Então, sempre que ocorre estresse, as leveduras eliminam subprodutos que não são indesejáveis ou às vezes não consomem alguns produtos que ela consumiria se ela estivesse trabalhando em boas condições. Então, ficou ruim a temperatura, faltou nutriente, faltou oxigênio, faltou levedura de fato, né? Tem pouca levedura, tudo isso vai fazer com que você tenha estresse no processo de fermentação e isso se reflete no gosto da cerveja. Quinto, para a gente fechar aqui, tempo de fermentação. Então, fazer cerveja exige paciência. Muitos cervejeiros acham que quando o airlock para de borbulhar, a cerveja já está pronta. Ou acham que a fermentação dura uma semana, 7 dias, 5 dias. E quando passa esse período, já segue para a próxima etapa. Muitas vezes vão baixar a temperatura para 0 grau logo que viu parar de borbulhar, ou quando deu o 5º dia de fermentação já baixa. Então, o que acontece muitas vezes, off flavors, que seriam naturalmente consumidos pelas leveduras, lá no final da fermentação, permanecem na cerveja pronta, por conta da falta de paciência e de controle do cervejeiro. Mas beleza, esses 5 fatores são principais, com o tempo você vai ter que dominar eles e aí a sua cerveja vai ficar assim muito boa, tá bom? Vamos lá, depois da fermentação, maturação.
Então, estando certo de que a fermentação já acabou, mais 7 dias, ok? É hora de maturar a cerveja. A maturação vai dar um refinamento, um toque final para a cerveja. É como se você desse um tempinho para todo aquele turbilhão de processos bioquímicos que rolaram ali dentro do líquido se acalmem, tá? Essa é a ideia. Nessa etapa é que você vai fazer o dry hopping. Se estiver preparando uma IPA, que você quer realçar bastante aquele aroma do lúpulo, por exemplo. Tem gente que joga o lúpulo direto no balde, você pode fazer isso, ou utilizar um saco de voal, como esse aqui da foto. Esse dry hopping aqui é de uma cerveja detox que eu fiz. Eu usei lúpulo, gengibre ralado, folha de limão e folha de tangerina. Ficou bem legal essa cerveja aqui. E quanto ao tempo de maturação? Isso varia bastante de estilo para estilo. Mas uma coisa para ter em mente é que as lager, por serem cervejas mais limpas, com menos aromas e sabor também que as ales, requerem uma maturação mais longa. Ou cervejas de guarda, que às vezes ficam meses, até anos em temperatura de maturação ali de celeiro, né? De adega, vão requerer uma maturação maior. Algumas cervejas, como as IPAs, cerveja de trigo, são cervejas para serem tomadas frescas, então uma semaninha de maturação já pode preparar para o envase, tá? Então aqui a gente já pode dizer que a nossa cerveja está pronta. O único detalhe no processo caseiro aqui é que ela ainda está choca, sem gás. Isso porque durante o processo de fermentação foi gerando gás carbônico, mas a gente tem ali o airlock que vai expulsando esse gás, né? Claro, caso contrário, explodiria o nosso balde. Então todo o gás que foi gerado foi eliminado. Fica um pouquinho ali ainda dissolvido, pouca coisa, mas para percepção sensorial você vai achar que a cerveja está choca se você for tomar ela nesse momento, tá? Então a gente vai para a nossa última etapa do processo, que é o envase, carbonatação em envase, na verdade. A gente vai transferir a cerveja para as garrafas ou barril e colocar o gás na cerveja para servir. O processo que a gente chama de carbonatação. Basicamente, essa carbonatação pode ser de dois tipos. Natural, por meio de uma refermentação na garrafa, que é o mais comum. Nesse caso, a gente mistura uma pequena quantidade de açúcar, que a gente chama de priming, à cerveja. Engarrafamos e fechamos. As leveduras que ainda estão presentes ali na cerveja vão fermentar essa nova fonte de açúcar que a gente colocou e gerar o gás carbônico necessário para deixá-las com gás. Então, diferente lá da fermentação que o airlock ia expulsando o gás, aqui a gente fechou com a tampinha, esse gás fica ali preso na garrafa e começa a se dissolver na cerveja. Tá? Eu disse que essa aqui é a mais comum no caso para quem está começando, que é a forma mais simples, mais barata. Geralmente as pessoas começam dessa forma. Tá? Um caminho natural para os cervejeiros, e é o caminho da indústria, como que é feito normalmente, é a carbonatação forçada, que é feita em barril. É quando a gente utiliza um cilindro de gás para inserir de forma ativa esse gás na cerveja que está no barril. Tá? Na indústria, às vezes, também tem o costume de, como são fermentadores de inox que dá para controlar a pressão, etc., no final da fermentação, esse airlock que no caseiro ele está sempre vazando, eles trancam, fecham aquilo ali e o final do gás carbônico gerado já carbonata a cerveja. Tá? Mas para caseiro a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai fazer ou refermentação na garrafa, como eu acabei de explicar, ou no barril, que seria a forma ativa, né? A gente coloca o gás ativamente, a gente pega a fonte de CO2 mesmo e coloca a pressão no barril e a gente chega na carbonatação que a gente quer. Então depois disso, é hora de degustar e apreciar essa cerveja. Então vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Agora um assunto polêmico, tá? Cursos presenciais de uma braçagem não funcionam. Como assim, Daniel? Quer dizer que você não recomenda fazer cursos presenciais? Calma aí, não é bem assim. Já vou explicar. Eu estou falando exclusivamente dos cursos presenciais de uma braçagem. Como tudo começou? No começo não existia muitos cursos de produção de cerveja como a gente tem hoje. O que acontecia é que você sabia de um amigo que fazia cerveja, e você ia lá na casa dele participar de uma braçagem e ia aprendendo com ele como é que fazia. Na verdade, hoje em dia muita gente ainda começa assim. Isso acabou abrindo um nicho de mercado. Alguns cervejeiros caseiros tiveram a sacada de cobrar por isso. Eles abrem a sua casa, ou às vezes tem até um negócio mesmo, e trazem os interessados para mostrar como que se faz cerveja. O modelo mais comum é como esses cursos evoluíram para uma braçagem, que é uma braçagem mais um churrasco, um almoço, mais cerveja. Então, geralmente são cursos de um dia inteiro, que é o tempo de fazer uma braçagem, onde o cervejeiro apresenta um resumo do processo de produção, como eu apresentei agora. E, claro, faz a braçagem na prática.
A turma acompanha o processo, bota a mão na massa, para almoçar, sempre tem uma cervejinha ali para ficar tomando e o curso vai terminar aí no final do dia, colocando a cerveja para fermentar. E na hora H? Você acompanhou todo o processo ali, beleza. Aí você vai para casa e tem que escolher os seus equipamentos para começar a produção. Aí precisa de receita. Aí você não sabe onde comprar os ingredientes. Se conseguir passar por tudo isso, e aí você já está no lucro, tá? Porque a maioria não consegue. Quando você for fazer a sua cerveja, começa a aparecer um monte de dúvida. E aí, como você fica? A verdade é que esses cursos não te preparam para fazer a primeira cerveja. Eles te mostram como funciona o processo na prática. O conteúdo não vai muito além do que eu acabei de passar aqui. E ainda tem a cerveja, né? Que vai fazer você esquecer o que aprendeu ou nem prestar atenção direito e não pegar o que o professor está ensinando ali na hora. E aí depois você acaba precisando de outros cursos. Ou vai buscar conteúdo adicional. Onde? Na internet. Muitos dos meus alunos tinham feito curso desses e vieram fazer curso comigo para de fato aprender o porquê de cada coisa dentro do processo. Talvez você já tenha feito um curso desse e está aqui agora, não é mesmo? Buscando informação para conseguir fazer a sua primeira cerveja. Ou ter mais segurança e corrigir algumas falhas no seu processo. Ah, Daniel, então você não recomenda fazer um curso desse? Muito pelo contrário, eu recomendo sim. É uma experiência incrível, tá? Principalmente para quem não tem noção do processo, poder ver de perto alguém que sabe fazer cerveja preparando, tirar algumas dúvidas, fazer amizade nova também, almoçar com os colegas, tomar uma cerveja artesanal junto com eles, fantástico. Você só não pode achar que isso vai ser suficiente para entender todo o processo e começar a fazer. Você vai precisar de mais. Só um curso desse não é suficiente. Por isso que eu digo que não funcionam. Porque se você nunca fez cerveja na vida e se inscrever num curso desse, você espera o quê? Que você saia do curso pronto para fazer a sua primeira cerveja, não é mesmo? E pela minha experiência, o que vi até hoje, a verdade é que esses cursos não te deixam prontos para fazer a sua primeira cerveja. O que acontece é que depois desse curso, você vai para a internet, você estuda, você vê 30, 50 vídeos meus, vê vídeos de outras pessoas, lê artigos em blog, pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali, faz como eu fiz, vai para a abraçagem, fica pegando dica, fala com algum colega, entra em algum grupo e aí você consegue fazer cerveja. E quando alguém te pergunta como que você aprendeu, você fala, eu fiz um curso de uma abraçagem. E aí muita gente acaba achando que no curso de uma abraçagem que ela aprendeu. Mas não, ali ela viu como era, um panorama geral. E a hora que vieram as dúvidas para saber de fato como que fazia, ela estudou por conta, ela foi atrás. Ela não fez um curso específico que ensinava como fazer a primeira cerveja, que ensinava o passo a passo e dava cada detalhe, e dava as dicas, as sacadas para conseguir fazer, e principalmente, que é o que eu acredito, que ficava à disposição para poder depois você conseguir retomar aquele conteúdo e ter acesso de novo. A menos que esse curso de uma abraçagem, o cervejeiro ali, o professor ou o cervejeiro, deixou o telefone, deixou o contato, falou para qualquer dúvida é só perguntar para ele. Quando você for fazer, liga que eu ajudo. Aí o negócio é diferente. Mas se você foi para casa depois desse curso e tentou se virar sozinho, com certeza você não conseguiu. Tá? Então, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu vou falar o que eu considero a forma mais rápida e segura de fazer a sua primeira cerveja. Porque fazer cerveja em casa pode ser uma atividade muito divertida e prazerosa, e é para ser, ou uma tarefa cansativa e frustrante. A diferença está em você saber exatamente o que fazer e como fazer em cada etapa do processo de produção. E eu sempre digo que existe o jeito inteligente de você aprender isso e o jeito pouco inteligente, para não usar outra palavra. A maioria das pessoas que pensam em fazer cerveja em casa não sabem nem por onde começar. Não sabe quais equipamentos necessários, não sabe onde comprar os ingredientes e muito menos qual o caminho a seguir para produzir a sua primeira cerveja. E como você se sente quando quer fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente como fazer? Ok, você quer fazer cerveja em casa, tudo bem. Mas quais equipamentos e ingredientes você tem que comprar? Onde você vai comprar? Quanto vai gastar? Você fica com medo de errar e gastar dinheiro à toa, de não conseguir executar todas as etapas do processo, não sair cerveja no final? Como você se sente? Inseguro, não é mesmo? Isso faz com que muitos apaixonados por cerveja, que têm um potencial enorme para fazer uma cerveja excelente em casa, acabem desistindo do seu sonho. Acredite ou não, mas isso está acontecendo diariamente com muita gente. Por muito pouco isso não aconteceu comigo também. Mas nos dias de hoje,
O que a gente faz quando precisa aprender algo? Vai para a internet, não é mesmo? A prova disso é que você está aqui comigo agora. E felizmente, ou infelizmente, acabamos dando de cara com muito conteúdo. Isso é muito bom para quem já faz cerveja, já tem experiência, sabe o que pesquisar e já consegue filtrar as informações. Agora, para quem está começando ou querendo começar, atrapalha mais do que ajuda. Você se depara com muita informação, não sabe filtrar exatamente o que é fundamental nesse primeiro momento e acaba acreditando, isso não é verdade, um parênteses aqui, tá bom? Que fazer cerveja é muito mais difícil do que realmente é. Nesse ponto, muita gente desiste de produzir. Talvez você já tenha até pensado nisso também. E a culpa não é sua. Esse é o caminho natural. Aconteceu comigo também, lembra? Tá, Daniel, mas tu quer dizer então que a internet não é um bom lugar para procurar informação? Mas tu mesmo produz um monte de conteúdo e divulga na internet, pô? Não, calma lá. Eu estou falando agora de uma forma rápida e segura de fazer a primeira cerveja, lembra? Eu não tenho dúvida que tudo que você precisa saber sobre cerveja artesanal você encontra na internet hoje de graça. Mas a questão aqui é outra. Certamente você já ouviu a expressão o barato sai caro. Nesse caso, o de graça sai caro. Só eu tenho mais de 50 artigos no meu blog, mais de 365 vídeos no meu canal do YouTube, com mais de 1,5 milhão de views. E claro que eu não sou o único. Existem vários outros blogs e canais, uns muito bons, outros nem tanto, tá bom? Mas já pensou em fazer a conta de quanto tempo você levaria para consumir todo esse conteúdo gratuito disponível na internet? Pois é. Mas é claro, você não precisa ler todos os meus 50 artigos, nem assistir todos os meus 365 vídeos para conseguir fazer a sua primeira cerveja. A questão é, quais artigos e vídeos você precisa ver? Em outras palavras, qual o conteúdo básico, indispensável para você entender o processo e aprender tudo o que você precisa para fazer a sua primeira cerveja. Não é tudo sobre todo o processo de produção de cerveja, é tudo para fazer a primeira cerveja. A grande maioria das pessoas simplesmente não sabem o que precisa aprender para começar a fazer cerveja. Então, se você realmente quer começar a fazer a sua própria cerveja, você precisa saber quais os equipamentos comprar, aprender o básico sobre os ingredientes que você vai utilizar, entender os fundamentos do processo de produção, aprender os macetes do processo, entender o que esperar da sua cerveja, saber o que fazer em caso de apuro. Então, quando você souber isso, e somente isso, você vai estar pronto para fazer a sua primeira cerveja. E quando isso acontecer, um universo de possibilidades vai se abrir na sua frente. Você vai ter orgulho de produzir uma cerveja de qualidade e vai ter o prazer de tomar a sua própria cerveja. Você vai ter sempre uma boa cerveja em casa. Depois que você vira cervejeiro caseiro, você deixa de ficar refém dos preços e da qualidade aí às vezes discutível das cervejas comerciais produzidas pelas cervejarias. Você precisa se preparar para falar muito sobre cerveja, porque seus amigos só vão querer falar disso com você e você provavelmente também. E foi pensando nisso que eu criei o programa Cervejeiro Express, para que você possa ter acesso a um conteúdo que eu considero fundamental para você fazer a sua primeira cerveja. Para que você aprenda, através de dicas rápidas e objetivas, o exato passo a passo para produzir a sua primeira cerveja em 30 dias ou menos. Para que você saiba quais equipamentos e ingredientes você precisa comprar para preparar a sua primeira cerveja. Eu elaborei uma receita exclusiva para isso. Para que você entenda cada detalhe do processo de preparo quando for produzir a sua cerveja pela primeira vez e não passe pelos apuros, dificuldades que eu passei. Acredite em mim, 9 entre 10 cervejeiros passaram por maus bocados para fazer a primeira cerveja. O programa Cervejeiro Express é um treinamento online que você vai poder assistir às aulas de qualquer lugar, bastando ter um computador, tablet ou até mesmo celular com conexão à internet e pronto. Você terá acesso garantido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai poder assistir as videoaulas na hora que quiser, quantas vezes quiser e onde quiser, pelo período de 1 ano. O conteúdo do programa é apresentado de uma forma diferente de tudo que você já viu. Diferente de todos os outros cursos que tem por aí, tanto online quanto presencial. Porque o meu objetivo não é só passar o conteúdo para você. É garantir que você aprenda e coloque em prática cada detalhe. E assim a sua primeira cerveja vai sair naturalmente. Você vai ver. Ao todo são 30 videoaulas com conteúdos bem precisos e importantes, mas apresentados de uma forma bem simples e objetiva. No final de cada aula, eu apresento uma atividade extra para você.
essas atividades também foram rigorosamente pensadas para garantir o seu preparo para o grande dia, o dia da sua primeira braçagem. Então, ao assistir todas as videoaulas e realizar cada uma das atividades que eu vou te passar, você vai estar pronto para fazer a sua primeira cerveja. Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre o processo de produção ainda, eu garanto. E é por isso que eu digo que ele é um programa, um treinamento, não apenas um curso. Porque eu sei exatamente o que você precisa para conseguir fazer a sua primeira cerveja. E eu vou te acompanhar nesse caminho para a gente atingir esse objetivo juntos. O conteúdo do programa está dividido em 4 módulos. No primeiro você vai aprender sobre equipamentos e ingredientes. Vai conhecer quais são os equipamentos indispensáveis para produzir a sua primeira cerveja. Vai aprender como definir o perfil de equipamentos que melhor se adapta à sua realidade e vai estar pronto para comprá-los. Também vai aprender aí quais características dos principais ingredientes utilizados na produção de cerveja e as particularidades de cada um. No módulo 2, você vai aprender mais sobre cervejas, de fato, né? Vai conhecer as 4 escolas cervejeiras, os principais estilos de cerveja de cada uma, para você ver aí a variedade de cerveja que você vai poder fazer depois. Além disso, você vai aprender a ler uma receita de cerveja e vai receber também a receita que eu elaborei especialmente para você produzir no final do programa, uma Session APA. No módulo 3, você vai aprender como preparar o mosto. Através de conteúdo teórico e prático, vamos passar os detalhes de cada etapa que a gente viu aqui hoje. Moagem, mosturação, recirculação, lavagem, fervura e resfriamento. No último módulo, você aprende toda a parte fria do processo. Fermentação, maturação, carbonatação e envase. Você vai aprender como as leveduras transformam o mosto em cerveja e como você prepara todo esse ambiente para que tudo ocorra perfeitamente. Como eu falei, no final da última videoaula, concluindo todas as atividades, você vai estar pronto para fazer a sua primeira cerveja. E quando fizer, você vai receber nosso certificado de conclusão do programa Cervejeiro Express. Você pode até não acreditar, mas produzir esse programa deu mais trabalho que meu treinamento avançado, que hoje custa mais de R$1.000. Isso porque é mais difícil eu me controlar para falar só o que é estritamente necessário para você nesse momento, do que se eu ligasse a câmera aqui e ficasse falando sobre todos os detalhes do processo, explicando a fundo cada etapa. Mas o meu objetivo foi preparar o conteúdo de forma a gerar o melhor resultado para você e não para mim. Por isso que eu me esforcei bastante, para deixar só mesmo o conteúdo fundamental. E qual é o investimento para participar do programa, Daniel? Bom, embora eu pudesse cobrar aí mais de R$1.000 por esse programa, dado o esforço que eu tive e a execução de como ele vai ser, como ele é o objetivo, o meu objetivo é que ele seja o mais acessível possível, para que cada vez mais pessoas como você realizem o sonho de fazer a sua própria cerveja. E por isso você não vai precisar pagar R$1.000 por esse programa. Na verdade, nem metade desse valor. O investimento para participar do programa Cervejeiro Express é de R$497. Mas se inscrevendo no programa agora, você recebe um desconto de R$200, especialmente para quem está aqui assistindo essa aula. Então você vai pagar apenas R$297 à vista. Ou pode parcelar aí até em 12 vezes de R$29,70 no cartão de crédito. Então clicando no botão aqui embaixo, você será redirecionado para a nossa plataforma de pagamento, confirmado o pagamento. Em alguns minutos, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso à plataforma de ensino e já pode começar o programa. Mas essa condição especial é por tempo limitado, tá bom? Então se você resolver deixar para depois, por exemplo, pode acabar ficando de fora ou tendo que pagar o valor cheio, sem o desconto de R$200. Então, clica no botão aqui embaixo e garanta sua vaga no programa com desconto. E eu ia esquecendo aqui, além de todo o conteúdo que eu preparei para você, eu também preparei alguns bônus para quem entrar no programa agora. Eu vou disponibilizar a segunda versão, revisada e ampliada do Manual do Cervejeiro Caseiro, um guia completo para iniciantes. É o meu livro digital, vendido separadamente por R$97, mas entrando no programa agora, você receberá de bônus o manual. Com ele você tem um passo a passo para acompanhar os conteúdos das videoaulas. Vou liberar uma palestra do Concerveja 2015 sobre maltes, com o Frederico Ming. É um conteúdo que não está à venda, somente os membros que participaram do congresso lá em 2015 e os alunos do programa cervejeiro têm acesso a esse conteúdo, mas você vai poder assistir essa palestra também. E tem mais. Você terá acesso aí a algumas aulas do meu treinamento avançado, o programa é o Cervejeiro. Eu vou liberar uma aula sobre equipamentos, parte do conteúdo de braçagem, e também um guia de braçagem para você poder seguir o passo a passo ali, não deixar passar nada para trás na hora que estiver fazendo a sua primeira cerveja. Então deixa eu recapitular aqui para você ver se entendeu tudo direitinho, tá bom?
Entrando no programa Cervejaria Express agora, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo que eu preparei para te ajudar a produzir a sua primeira cerveja. E mais os bônus que eu acabei de listar para você. Lembrando que o acesso é 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo período de 1 ano. Você pode acessar de qualquer computador, tablet e até celular. Só tem que ter acesso para a internet. Entrando agora no programa, você tem uma condição especial de R$ 497 por R$ 297. Então, R$ 200 de desconto. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, à vista, ou no cartão de crédito em até 12 vezes. Confirmado o pagamento, em poucos minutos, você já recebe seu usuário e senha para acessar a plataforma de ensino. Como eu falei, eu estou realmente comprometido em te ajudar a fazer a sua primeira cerveja. Por isso eu estou fazendo essa super oferta aí, e é uma condição exclusiva, tá? E de primeira, cuidadosamente pensada para que você consiga fazer a sua primeira cerveja por menos de R$1 por dia. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Eu disse menos de R$1 por dia. Se levar em conta aí o tempo que você vai ter acesso ao conteúdo, que é 1 ano, divide pelo valor, você vai ver que não dá nem R$1 por dia para ter acesso a esse conteúdo. E tem outra. Vamos dizer que você comece produzindo aí leva de 20 litros. Dependendo da sua cidade e do estilo de cerveja que você for produzir, eu diria que o programa Cervejaria Express custa menos que 2 braçagens mal-sucedidas. Então eu, quando comecei e não tinha essa oportunidade, por exemplo, as minhas 2 braçagens foram pelo ralo. Se eu tivesse um curso como esse, eu já teria feito, teria dado certo, teria sido muito mais fácil. E é nisso que eu penso. Eu penso nas pessoas que estão hoje onde eu estava há alguns anos atrás. Foi pensando nisso que eu criei esse programa e essa condição. Tá? Se você considerar aí que o que você vai aprender sobre equipamentos, por exemplo, só o que você pode economizar na hora de comprar, também já paga o programa. Mas se por acaso você tem dúvida se vai conseguir por causa de tempo para concluir o programa, eu posso te garantir que você consegue aprender tudo e fazer todas as atividades gastando no máximo 20 minutos por dia. Em menos de 30 dias aí você está pronto para fazer a primeira cerveja. Então não tem desculpa. Agora é com você. Clica no botão aqui embaixo, garanta sua vaga no programa Cervejaria Express. Eu estou muito feliz em poder te ajudar a fazer a sua primeira cerveja. Ficou com alguma dúvida ainda? Entre em contato com a minha equipe por e-mail, contato@comcerveja.com.br, que eles estão aqui para te esclarecer qualquer problema que ainda tenha, tá bom? Bom, então era isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Para quem vem comigo, estou esperando lá do outro lado para a gente começar o programa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.